Preparação Enem 2017, hoje com a aula de número 4, falando ainda sobre progressão geométrica. Vamos falar nesta aula sobre soma dos termos de uma PG. 1. Vamos considerar a progressão geométrica de termos A1, A2, A3, etc, etc, AN-1, AN. Uma progressão geométrica finita, com N termos, o número conhecido de termos, de razão igual a aqui. Podemos indicar a soma dos termos dessa PG a partir do conceito de adição. Então, a soma dos N termos, que eu vou indicar para o SN, vai ser o quê? O primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o penúltimo, mais o último termo. Correto? Conceito de soma, é a soma dos termos. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até o último. Somando cada um dos termos da progressão geométrica. Mas também nós podemos escrever essa soma a partir do conceito de progressão geométrica, a partir da expressão geral. O primeiro termo é ele mesmo, propriedade reflexiva da igualdade. O segundo termo não é o primeiro termo vezes a razão? O terceiro termo não é o primeiro termo vezes a razão elevada a 2? E assim sucessivamente? Então, vamos chamar essa sequência aqui de relação 1. Da propriedade das igualdades, uma vez que nós queremos achar a soma, então nós podemos multiplicar esta relação 1 pela razão da progressão geométrica, pela razão Q. Então vai ficar Q vezes SN, A1 vezes Q, A1Q vezes Q vai dar 1Q2, e assim sucessivamente até o último termo. Nós multiplicou A1 Q elevado a N-1 vezes Q, então vai ficar 1 vezes Q elevado a N. Chamamos essa relação de relação 2. Como nós queremos achar a soma, então vamos fazer a diferença entre uma relação e a outra relação. É a relação 2 menos a relação 1. Então, fazendo essa diferença, nós vamos ter a relação 2, subtrair, então, menos a relação 1. Então, a relação 1 com o sinal trocado. Então, fica aqui SN menos SN é igual. Vamos lá. Esse termo aqui, eu cancelo com esse. Esse é mais, esse é menos, cancela. Esse é mais, esse é menos, cancela. Esse é mais, o próximo aqui é menos também, você cancela. Esse aqui é mais, esse aqui é menos, cancela. Esse aqui é mais, esse é menos, cancela. Então, o que sobrou? Menos A1 e mais A1 que é elevado a N. Oba, melhorou aí. Como eu quero achar o valor, eu quero a expressão da soma, passa a colocar a soma em evidência. Colocando ela em evidência, vai colocar o quê? Q menos, aqui não tem coeficiente 1, igual a 1, vezes o A1 em evidência, A1, vezes menos A1 dividido por A1 vai dar menos 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Como ele é negativo, então vai dar menos 1. Menos dividido por mais dá menos. Aqui o A1 foi colocado em evidência, sobrou Q elevado a N. Então, a soma dos N termos vai ser o quê? O primeiro, vezes a razão elevada a N menos 1, sobre Q menos 1. Então, a soma dos termos de uma progressão geométrica finita pode ser calculada com o emprego desta fórmula, que é a fórmula ou a expressão que nos permite obter a soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Para melhorar o assunto, vamos resolver um exercício. Uma fábrica de chocolates, inaugurada no ano de 2010, produziu 1000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, isso é, a produção aumentou constantemente 50% a cada ano. Em 2015, o dono da fábrica poderá dizer
que em toda a história da fábrica foram produzidos aproximadamente quantos ovos? Então vamos lá a resolução. Do enunciado, nós podemos escrever a sequência. No primeiro ano, ela produziu 1.000. No ano de inauguração, 2010. O crescimento foi de 50%. Então ela produziu 1.000 mais a metade de 1.000. Então no segundo ano ela produziu 1.500. No terceiro ano, ela produziu 1.500 mais a metade de 1.500. Então ela produziu 2.250. Que é uma progressão geométrica de razão igual a 1,5. Nós sabemos que numa sequência numérica em que o quociente de um termo pelo termo anterior é constante, pois a produção aumentou 50% a cada ano, então a produção foi constante, o crescimento foi constante. Então a razão entre o segundo termo e o primeiro me dá a razão. 1.500 dividido por 1.000 dá 1,5. Dividido por 1.000, só deslocar a vírgula de 3 casas para a esquerda. Então a razão é 1,5. Ou ainda, 1.000 vezes 1,5, 1.500. 1.500 vezes 1,5, 2.250 e assim sucessivamente. Mas nós queremos saber a produção da fábrica de 2010 a 2015. O que é 2010 a 2015? Assim é só contar. 2010 a 2015 são o quê? São 6 anos. 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. São 6 anos de história. Nesses 6 anos, qual foi a produção? A produção é a soma dos termos desta progressão geométrica. E nós sabemos que ela tem 6 termos, então a soma desses 6 termos, produção de cada ano, 2010, 11, 12, 13, 14 e 15, vai ser a produção do primeiro ano, vezes a razão elevado a n, menos 1, sobre a razão menos 1. Mas nós sabemos que no primeiro ano ela produziu 1.000 chocolates. A razão da progressão é 1,5. O número de anos de produção foi 6. Menos 1 sobre a razão menos 1. Um trabalhozinho é calcular 1,5 elevado à sexta potência. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Fazendo os cálculos, vamos encontrar aproximadamente 11,39. 11,39 menos 1 dá 10,39. Multiplicado por 1.000 é deslocar a vírgula de 3 casas para a direita. 10.390. A casa vazia preenche com 0. E 1,5 menos 1 dá 0,5. Efetuando a divisão, 10.390 dividido por meio dá 20.780. Então o dono da fábrica pode dizer que na história da fábrica entre 2010 e 2015, nesse período, o total de ovos de Páscoa produzidos foi de 20.780 ovos.